Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje em pleno carnaval para conversar com vocês mais uma vez sobre aspectos da psicologia e como a gente pode te ajudar. Meu nome é Elísio Soares, eu sou psicólogo e responsável técnico pela Humana Psicologia Clínica e Avaliação. O nosso papo de hoje é sobre orientação profissional e de carreira, pensando justamente em você que está cursando o ensino médio e que não sabe ainda qual vai ser aquela marcaçãozinha, né, que você vai dar na hora de escolher a área, a carreira, a sua profissão. Então, vamos pensar um pouco sobre como é que eu posso te ajudar agora, né? O que esse vídeo traz de importante para te ajudar com algumas dicas de orientação nesse momento difícil. Bom, uma das questões cruciais, super importantes, está em conhecer, né, a si mesmo. Ou seja, entender o que te atrai em cada profissão, quais são os aspectos que você se destaca, né? Quais são os seus talentos, quais são as disciplinas que você tem maior afinidade e maior facilidade. Por exemplo, um aluno que se destaca super bem em línguas, né, português, inglês ou qualquer outra, está na área de humanas, ele provavelmente vai ter maior chance de sucesso nessas áreas do que se ele partir para, por exemplo, computação ou química. Agora vamos pensar, já que eu falei de computação, vamos pensar nessa carreira. Muitas vezes o jovem tem um ideal do que seja a profissão, mas ele não foi pesquisar e não conhece a fundo. Então pensa, eu quero ser um produtor de games, né? Isso andou muito em moda de uns tempos para cá. E ele resolve fazer ciência da computação, né? Quando chega lá na faculdade, ele vai ver que a carga horária de matemática é tão extenuante, tão cansativa, que ele precisa saber que talvez se ele tivesse feito nem faculdade, feito um curso livre, nem que ele se especializasse na roteirização, no design do game, ele pudesse ter maior satisfação e chances de sucesso. Então, assim, primeiro aspecto super importante que você precisa ter é se conhecer, né? Suas habilidades, seus talentos, suas dificuldades, para que a partir daí você possa começar a pensar em determinados campos do saber, em determinadas profissões. Segundo, conhecer as profissões existentes, né? Porque, afinal de contas, ninguém aqui vai prever o futuro. Se antigamente não existia digital influencer e hoje existe, ganhando, aliás, muito mais do que muitas profissões tradicionais, a gente não sabe como vai ser o futuro. Então, vamos primeiro olhar para essas profissões. O que temos hoje? No campo da medicina, da psicologia, das artes, enfim, da infinidade de saberes, qual profissão se pode seguir e o que exatamente dentro daquela profissão você pode fazer. Isso não quer dizer apenas que seja necessário ir para a faculdade, né? Você pode, por exemplo, como Sebastião Salgado, que se tornou um fotógrafo conhecido e internacionalmente reconhecido como um expoente da fotografia, né? Ele eu considero ele mesmo um grande artista. Mas você pode viver de fotografia, por exemplo, né? Você pode viver numa oficina cuidando de carros, né? Se essa for a sua paixão, se você tiver talento para isso. E quantas pessoas têm dificuldade de achar uma oficina mecânica que alie ao mesmo tempo preço justo e bom serviço, sem contar aqueles serviços especializados, né? Para quem curte uma máquina já envenenada, uma corrida de carros, isso é uma outra história, mas é bem por aí. A faculdade ela é apenas um dos caminhos possíveis para você encontrar satisfação na sua profissão. Então vamos lá recapitulando rapidamente. Conhecimento de si mesmo, conhecimento dos cursos oferecidos, do campo de trabalho, né? E de como se capacitar para poder exercer a sua profissão com sucesso.
Terceiro, entender quais são as possibilidades de estudo, seja no Brasil, seja no exterior, dentro do seu orçamento, né? O que você pode bancar, o caminho é a faculdade ou não é a faculdade, o que é preciso fazer, né? Bom, nesses aspectos, a orientação profissional com um psicólogo, ela vai poder te ajudar muito, muito mesmo. E no segundo aspecto em que também nós podemos favorecer essa escolha mais segura com os pés no chão, consiste justamente em amenizar a ansiedade gerada por todo esse processo. A gente está falando de vestibular, consequentemente, estamos falando de uma seleção, né? Quem está por dentro aí dos cursos mais disputados sabe o quanto é concorrida algumas profissões como medicina, odontologia, comunicação, a ponto de a pessoa ter que se preparar por anos e anos para depois entrar na faculdade, né? Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Gera ansiedade, é óbvio, né? É óbvio. Você não sabe se vai passar, você não sabe se está bem preparado, né? Isso traz uma série de outros medos. Você tem medo de decepcionar seus pais, você tem medo dos seus amigos passarem e você não passar no vestibular, se frustrar, né, com o resultado das provas, dar um branco. Quantas pessoas não tiveram ou têm medo de que isso aconteça durante a prova, né? Ou mesmo de passar mal, né? Você pode ter dengue, covid ou qualquer outra situação que está fora do seu controle. Então, a psicoterapia, ela pode te proporcionar não só técnicas para que você controle uma possível crise de ansiedade, como também vai trabalhar com você de modo que você entenda quais são os seus medos, quais são os seus receios, o que serve de fator desencadeante, ou seja, aquele gatilho que vai levar você a talvez ter um mau desempenho na prova sem necessidade, né? Então vamos pensar um pouquinho em como diminuir a ansiedade. Um outro aspecto também muito importante, né? O quanto você tem de autonomia, de independência para tomar as suas decisões. Afinal de contas, esse papo está sendo dirigido para adolescentes, mas também serve para os pais que estão nos escutando agora, né? O quanto de pressão esse jovem está sofrendo da família. Eu já recebi um caso na clínica, por exemplo, em que o jovem estava no terceiro ano do ensino médio, às portas do vestibular, e já tinha escolhido uma profissão unicamente porque seus pais, o pai e a mãe, e seus tios, alguns primos, não posso dar muitos detalhes, né, por uma questão ética, mas enfim, a família inteira já estava estabelecida, né, com uma carteira de clientes sólida. Então era como naqueles casos em que você assiste assim, doutor fulano de tal filho, doutor fulano de tal neto, e assim vai sucedendo as gerações, né, e a pessoa acaba entrando naquele ramo de uma forma mais facilitada. Eu ia dizer fácil, mas é facilitada, né? Porque ela não precisa ter muito esforço para captação de clientes, né? Então é muito importante entender isso, porque às vezes a pessoa não a inclinação dela não é aquela, né? Ela pode ser uma grande artista e não foi porque resolveu ser um médico, um advogado medíocre, né? Medíocre no sentido de que está na média, ele não é nada demais, né? Apenas seguiu aquele caminho por uma questão de pressão social da família. Então, vale a pena pensar um pouquinho nisso e procurar um psicólogo, se você achar que há necessidade, tanto para orientação profissional, quanto para resolver esses nós, né, emocionais e psicológicos que podem te atrapalhar nesse processo não só de escolha, mas como de estudo, de capacitação, de
tentativas, né, sucessivas tentativas de passar no vestibular. E, para complementar, também no caso daquele aluno que passou para o vestibular, começou o seu curso e viu que não era nada daquilo, né? Então, o que fazer agora? Então, pessoal, era essa a mensagem que eu tinha para hoje, tá bom? Nos vemos depois do carnaval e qualquer coisa, deixe suas mensagens, façam suas perguntas, entre em contato, que nós estamos aqui para ajudar. Um grande abraço e até breve.